Quem vai conversar com a gente também para falar sobre todo esse momento político, né, e de ontem também, com o afastamento do presidente Augusto Melo, isso foi decidido na noite de ontem, foi ela, Lívia Camilo, que estava acompanhando lá e hoje já vejo que continua no Parque São Jorge, onde ela passou a noite. Passou a noite, ela pegou um colchãozinho ali, colocou na porta do Parque São Jorge para não perder nada. Lívia, boa tarde para você, amiga. Chega para contar, né, tudo que aconteceu na noite de ontem, na noite de ontem para hoje, com o afastamento do Augusto Melo e ele mesmo deixando o cargo, aceitando a derrota antes mesmo disso ser anunciado. Será que a Lívia também achou, como todos nós, que ele renunciou? Renunciou ou não? Todo mundo ficou com uma dúvida semântica, né, do que o pronunciamento dele quis dizer de fato. Chega mais, Livoca. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Hernan. Já estou aqui de volta, né? Eu estou quase diário de um detento, né? Aqui estou mais um dia, presa ao Corinthians, presa ao Parque São Jorge, mas é isso, né? Mais um dia aqui, porque realmente não para. A política do clube é efervescente. Todos os dias a gente vai trazer novidades para vocês. E aí, agora, nesse momento, a gente está aguardando aqui a abertura dos portões do anfiteatro do Parque São Jorge, onde vai acontecer a primeira coletiva de imprensa do presidente interino, Osmar Stabile, né, que ontem já foi empossado após o afastamento do Augusto. E, assim, uma derrota muito significativa, uma derrota, um massacre, na verdade, nas urnas do Conselho Deliberativo do Corinthians. E esse que é um momento muito delicado, né? Porque a gente sabe que depois que um presidente é afastado, né, por impeachment e tudo mais, toda a diretoria estatutária cai junto com ele. Então a gente também teve a saída dos diretores que foram anunciados há menos de 2 semanas, né? Porque a gente esteve lá na posse do diretor financeiro, administrativo, o novo diretor de marketing, todos esses nomes que foram apresentados há menos de 2 semanas já foram retirados também, já caíram junto com Augusto depois dessa derrota nas urnas do Conselho. E um ponto interessante, até para a gente falar sobre essa mudança na comunicação, Hernan, que você estava citando aí, de fato, existe já um nome para assumir o departamento de comunicação, né, a superintendência de comunicação do Corinthians, que era até então ocupada por Thiago Maranhão. Já a gente debate sobre isso, mas a verdade é que as mudanças elas não vão parar por aí, tá? E, inclusive, eu estou com uma apuração aqui de bastidor que, junto com a saída do Augusto, alguns equipamentos aqui do Parque São Jorge foram levados. Algumas gavetas foram trancadas, a questão ali de aceitar a derrota não foi tão fácil assim, tá, gente? É um ponto importante da gente falar. Foi uma renúncia culposa ali do Augusto, né? Quando não há intenção de renunciar, eu saio de cabeça erguida, mas vou sair dando trabalho. E é isso que a gente vai conversar agora nos próximos minutos. Pois é, Lívia, né? Foi um afastamento aí, 176 votos a 57, né? E uma abstenção. Ainda que ele tenha anunciado antes a saída, aceitado essa derrota, houve a votação de qualquer forma. Osmar Stabile assumindo interinamente agora a presidência do Corinthians e ainda vai ter a votação dos associados, né? Porque a gente sabe que foi uma decisão ali do Conselho Deliberativo, mas os sócios agora precisam votar. Ele pode, inclusive, voltar ao cargo caso os sócios não optem pelo impeachment. Mas queria falar dessa debandada, Hernan. Qual é o reflexo dessa saída, ao menos temporária, do Corinthians, até que se concretize o impeachment, na diretoria? Quais são essas mudanças e o que elas representam nesse momento? O Augusto Melo tinha pessoas da confiança, né? Pessoas que estavam a todo momento com ele. No início da gestão, pessoas da confiança do Augusto Melo, por exemplo, era o Rubão. O Rubão era o diretor estatutário, acabou rompendo, deu toda essa confusão. E aí, uma pessoa que acabou se fortalecendo muito no dia a dia foi o Caio do Valle. Caio do Valle, inclusive, se questionou quando teve aquele entreveiro no ano passado com um torcedor do Cruzeiro, com o Augusto Melo, que foi parar na delegacia, aquela coisa, tal, que o Augusto teria agredido um torcedor do Cruzeiro, e quem foi à delegacia foi o Caio do Valle.
E aí até questionaram qual que era a função dele. E aí o Caio do Valle acaba sendo absorvido pela diretoria, tinha um cargo, era um cara que tinha assim muito poder de decisão dentro da diretoria, era o braço direito do Augusto Melo e era um cara assim muito respeitado, inclusive pelos jogadores, pelos funcionários, era um cara que estava ali ativo no dia a dia com o Fabinho Soldado, por exemplo. O Caio do Valle já está se despedindo do Corinthians. Por quê? Porque era um cara de confiança do Augusto Melo. Sem o Augusto Melo, não faz sentido ele continuar lá. Por exemplo, o filho do Augusto Melo também estava muito no dia a dia do clube, estava sempre nos jogos, frequentava ali o gramado antes do jogo, estava sempre nos bastidores. Inclusive, na comemoração do título paulista, ele aparece bastante ali no gramado, junto Melo. com os jogadores. Isso. Inclusive, na hora, né, que a taça é erguida, ele aparece ali muito na comemoração, muito próximo dos atletas naquele momento. O Cadu Melo estava sempre junto. Outra figura também que não vai mais estar ali nos bastidores do clube. Então, assim, muita gente vai acabar saindo desse dia a dia, né? E o Fabinho Soldado permanece. O Fabinho Soldado é uma figura que ganhou muita força e ele conseguiu se desvincular da imagem do presidente. Porque o Fabinho Soldado, ele chega meio que assim, para ser o segundo do Rubão. Para ser ali o cara para fazer tudo ali, meio que fazer uma ponte com os jogadores. Ele foi jogador, ele trabalhou num grande clube como o Flamengo e tal. Então ele não tinha poder antes. E aí com a saída... O Rubão era o diretor de futebol, né, quando ele assume. Quando o Rubão sai, o Fabinho Soldado chega com esse status de executivo mesmo. Ele assume esse protagonismo, né? Ele assume esse papel de executivo. E o Fabinho Soldado ganha muita moral na janela. Quando vem Memphis, quando vem Carrilho, quando vem todos aqueles jogadores que fizeram o Corinthians sair da zona do rebaixamento e classificar para a Libertadores. E não só isso, quando começa toda essa conturbada história política do Augusto Melo fora do campo, nada entrou no CT, nada entrou para o campo. Então, o Fabinho Soldado blindou o CT. E o que acontece? O Fabinho, nessa virada de ano, foi se fortalecendo, foi sendo uma pessoa independente da figura do Augusto Melo, mas muito leal ao Augusto Melo sempre. Só que agora, com a saída do Augusto Melo da presidência, ele virou uma figura, o Fabinho Soldado, executivo. E ele vai continuar a trabalhar. Então, assim, e ele também não pretende pedir demissão, pretende continuar o seu trabalho. E ele tem a confiança dos jogadores. Então, os jogadores se sentem blindados e respaldados, porque eles não se metem na política, não vão se meter na política, gostam do Augusto Melo, sempre tiveram uma boa relação com o presidente, mas daqui para frente é com o Fabinho Soldado que eles vão se sentir respaldados. É importante ter essa figura no CT que blinde todo mundo dessa questão política, né? E o Fabinho, nesse momento, com essa habilidade política, justamente para conseguir se desvincular nesse momento do Augusto também e proteger o CT e focar no campo. Que, né, embora esteja passando por turbulências aí no campo também o Corinthians, não joga bem, não joga mal, teve troca de treinador, ok, isso faz parte do processo, mas de forma separada da política. Então, acho que isso é relevante, né? O futebol andando sozinho aí, paralelamente à questão política. Agora, Lívia, pensando aqui no próximo presidente, aliás, no presidente que já está em exercício, Osmar Stabile. O que ele pode fazer? O que é da competência dele? Ele tem aí uma data para marcar essa nova votação dos associados? Ele pode permanecer no cargo de forma definitiva? Como é feito esse processo? E também contar, né, para o torcedor, corintiano ou não, quem é Osmar Stabile também. Acho que é importante para o pessoal conhecer. Afinal, é o presidente do Corinthians. Bom, Lu, até puxando esse gancho, né, sobre o CT, ontem mesmo a gente já teve informação aqui, depois da posse do Stabile, que ele já teve a primeira conversa com o Fabinho, já fez uma chamada de vídeo, já teve ali o primeiro contato, né, e respaldou o trabalho do Fabinho Soldado e, assim, segue dessa forma bem tranquila para os próximos passos do futebol, sem essa interferência. E a expectativa agora, inclusive, com esse governo novo, né, essa gestão nova, é que seja transição, seja uma gestão para entregar para o próximo presidente
é isso que todo mundo fala aqui nos bastidores, que a chance, né, do retorno do Augusto é muito pequena, então eles já pensam num próximo governo. E para entregar esse governo, eles querem, de uma forma bem transparente, fazer esse trabalho para passar esse bastão para quem vai assumir até o fim do mandato. Então, o que acontece nesse momento é que existe uma preocupação muito grande com os problemas que foram deixados aqui. E ontem, inclusive, num papo com o Osmar, depois dessa votação, ele falou mais de uma vez sobre terra arrasada, sobre cenário de terra arrasada, tanto de contratos quanto a questão da base, que é uma preocupação muito grande deles, né, das categorias de base, muitas contratações que foram feitas, mais de 80 contratações nas categorias juniores. Então, tudo isso são pontos que estão sendo levantados e hoje já começa um trabalho quase de formiguinha para tentar mastigar essas informações, ampliar esse quadro de entendimento, de diagnóstico hoje do Corinthians, que teve a sua dívida muito aumentada nessa gestão, né, nesse 1 ano e pouco de gestão, e principalmente conversar com os outros poderes do grupo, do clube, né? Com os outros poderes que a gente fala. É o Conselho Deliberativo, o Conselho de Orientação, que tem um papel muito atuante de fiscalização. Então, todos esses trâmites internos entre os órgãos do Corinthians agora são a prioridade do Osmar para ele, de fato, equilibrar essa gestão. Então, ele disse mais de uma vez sobre isso. A gente precisa unir esse momento os poderes, a gente precisa falar a mesma língua, e é essa preocupação do Osmar, para passar o bastão para quem vier depois, que essa é a expectativa da maior parte dos conselheiros, que pegue a situação caminhando, já andando. E por isso, essas mudanças estatutárias serão tão importantes nos próximos dias. O que a gente tem certeza é que no CT ele não vai mexer, digamos assim, no trabalho do Fabinho, mas muita coisa vai ser revista, inclusive quem entra no CT, vai ter agora, eles querem implementar reconhecimento facial para entrar no CT, não vai ser mais esse cenário de assessores, precisa ter um cargo, ser funcionário para poder entrar no CT, ter acesso aos atletas, ter acesso às viagens do clube. Essa é uma preocupação do Osmar Stabile para esses próximos meses aí. E quem vai convocar a votação da Assembleia agora é o presidente do Conselho, Romeu Cuma Júnior, e isso deve ser feito até os próximos 4 dias, porque ele tem esse prazo para marcar essa votação. Pode ser que aconteça nas próximas semanas, pode ser que aconteça só em agosto, por exemplo, depois da pausa da data FIFA, do Super Mundial. Então, a gente está nessa expectativa de saber qual será a decisão do Romeu Cuma. Então, mais dias atribulados pela frente aí, envolvendo a política do Corinthians. Vamos ouvir o presidente afastado, Augusto Melo? Então, eu saio daqui também todos falaram de auditoria, aí a auditoria está feita, está na mão do Conselho Fiscal, espero que a torcida cobre isso, está comprovada, tem erro nas contas de 23, e aí vai puxando. A minha parte eu fiz, então agora cabe ao torcedor cobrar a abertura das contas. E a única forma do Corinthians começar a ser passado limpo. Então, a minha parte eu fiz, tá? A minha parte em tão pouco tempo, em 1 ano, eu fiz, saio daqui de cabeça erguida, peço desculpa ao torcedor se teve alguma falha, e o torcedor do Corinthians não tem nada igual, então eu saio de cabeça erguida, missão cumprida, e o próximo presidente pode ter certeza que ele tem a obrigação de dar sequência. E pode ser que hoje o Augusto não seja lembrado, mas vão sentir saudade, porque fui eu que dei o pontapé para tudo isso. Aí Augusto Melo falando no momento de sua saída. Agora quem chega é o PVC e ele vai falar sobre a briga eleitoral no Corinthians depois que Augusto Melo deixou o cargo. Caiu o Augusto Melo e agora começa um novo processo. Claro que tem o prazo do Osmar Stabile, piada pronta, né? O presidente é afastado do cargo e entra o Stabile, que é para ver se consegue estabilizar. E agora começa um novo processo, já começou na prática, até mesmo dentro de uma das chapas que apoiaram Augusto Melo na eleição, a 82, já tem uma disputa, porque muita gente entende que o Armando Mendonça é o cara que deveria se colocar como candidato à presidência,
mas o Rosala Santoro, ex-diretor financeiro, que tem uma visão muito clara, pragmática e justa do que deve se fazer para recuperar a situação financeira do Corinthians. O Rosala Santoro se coloca numa posição de candidatura, embora isso não seja exatamente explícito. Então já tem uma espécie de divisão na chapa 82 para saber quem é que a chapa, uma das que apoiaram Augusto Melo, quem é que vai se lançar como candidato. Me parece, ontem a gente conversou com o Armando Mendonça, que pode ser um bom candidato, vice-presidente da chapa do Augusto Melo, que logo depois saiu, porque, como ele disse para a gente ontem, sentiu-se traído pela gestão do Augusto Melo. O Rosala Santoro, eu entendo que é um homem que tem o diagnóstico exato da situação econômica e de como sair desse caos financeiro em que o Corinthians entrou. Mas já tem disputa. Vai ter disputa também, gente que vem dos apoiadores de André Sanches. Vai ter uma disputa nessas primeiras semanas. O Osmar Stabile é o presidente interino para conduzir todo o processo até a votação dos sócios, depois do afastamento definitivo do Augusto Melo e depois do processo eleitoral, que já começou nas alamedas do Parque São Jorge. É o que a gente está acompanhando. Valeu, PVC, valeu também, Lívia. Bom trabalho. Aliás, daqui a pouco tem, né, a entrevista do presidente, não é isso, Lívia? O que acontece aí? Como está a agenda do Corinthians hoje? Isso, a gente vai ter aqui o primeiro pronunciamento, né, a primeira coletiva oficial do Stabile ontem, por conta do horário também e a correria, né, desse momento de pós-votação. Stabile decidiu que falaria no dia seguinte, e aí vou trazer já mais uma novidade aqui, né, porque hoje quem marcou essa reunião, essa coletiva para hoje, foi o Thiago Maranhão, até então superintendente de comunicação, que a gente já tem informação de que deixa o Parque São Jorge para a chegada do Vinícius Rodrigues, que era uma pessoa muito ligada na CBF. Teve aquele episódio do gato, né, na coletiva de convocação, aquele que tirou o gato de cima da mesa. Então, vem esse rapaz agora para cá, que já tem um lastro grande também em assessorias de clube, e a gente fica na expectativa de saber quais serão as primeiras medidas, né, do Osmar, se ele vai anunciar já algum diretor estatutário para hoje, ou se fica aí, de fato, para o restante da semana, para a gente ter as informações, as novidades. Está aí a imagem do Vinícius. E saber quem é que vai agora assumir também o departamento estatutário financeiro, que é o mais, que hoje é a maior preocupação do Parque São Jorge, com o sistema financeiro aqui, quem que vai cuidar desses cofres. Eu acho assim que o trabalho do Vinícius Rodrigues não se resume a essa imagem do gato. Ele é um excelente assessor de imprensa, trabalhou em 2 Copas do Mundo, trabalhou na Federação Paulista de Futebol durante muito tempo, é um excelente jornalista, escreve textos ótimos. Não se resume à imagem do gato. E na época ele justificou, teve o episódio ele disse do que gato. Ele conhecia de gato, de tirar ali para não como tirar, enfim. Enfim. Só para contextualizar para as pessoas quem é essa figura, porque acho que muita gente não vai saber identificar por nome, né? A gente tem a gente que é do mercado de comunicação sabe quem são os assessores e com quem a gente trabalha. Mas o pessoal de casa não tem essa consciência, né? Então, só fazendo contraponto aí de quem quando foi que ele ficou famoso, né? Livoca, obrigada, viu? Bom trabalho para você, bom segmento aí. Valeu, galera. Tchau, tchau.